entrou aqui? Entrou. Graça e paz! Ai, agora estamos ao vivo no Facebook também. Deixa eu ver. Aqui no Instagram também, deu certo, entrou nos dois. Gente, boa noite! Boa noite, pessoal! Feliz Páscoa! Ah, nos convidasse, não ia dar Que certo. Deus abençoe todos vocês. E nessa alegria da ressurreição, nessa alegria pascal que nós estamos vivendo, é que nós queremos dar continuidade hoje às nossas lives e à nossa reflexão. Indo aí para nossa 11ª live, depois de já algumas na semana passada, né? A gente até queria relembrar, né? Depois de todas essas lives em que a gente foi refletindo e se aprofundando em alguns assuntos, começando pelaquela que você fez com o Ângelo, né? Falando da criação, do valor do ser humano, daquilo que Deus coloca em nós enquanto capacidade. E logo depois eu fiz aquela do jovem e a fé em tempos difíceis, falando desse desafio de olhar para toda a nossa agitação de uma vida jovem e de ter um olhar de fé, de não desanimar, mas de buscar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, na nossa alegria jovem, na nossa espontaneidade jovem, mas sempre com um olhar de fé para aquilo que é desafio para nós, sem achar que isso é um erro ou um defeito, mas é sempre algo que nos ensina a continuar. Depois depois foi o Ângelo, né? O Ângelo e a Amanda falando sobre o medo e a fé, né? Dessa experiência que a fé nos ajuda a lidar com os nossos medos, nos traz um sentido e nos coloca num equilíbrio. Sim, e por último, a que vocês gravaram na quarta-feira, isso. Falando da fé e a angústia. Isso, a angústia de Cristo. Aí nós falamos um pouco sobre a diferença, né, de Judas e de Pedro, como que cada um lidou com a sua situação de angústia, como que eles conseguiram, né, sair dessa situação. Então aí como que nós podemos lidar melhor com as angústias e com esses sentimentos que fazem parte do nosso dia a dia. Isso aí, gente, boa noite, né, para todos vocês que já entraram na live. E hoje a gente vai estar conversando sobre a alegria e a ressurreição, né? Falando da ressurreição que nós celebramos ontem, no domingo de Páscoa, mas que a gente celebra todos os dias na nossa vida. É só lembrando assim que nós estamos nesse clima pascal, nossa igreja nos proporciona viver todo esse clima diferente que traz sentido mesmo para a nossa vida e para a nossa fé. A Páscoa, ela não foi um acontecimento histórico, não aconteceu só lá há mais de 2020 anos, mas a Páscoa, ela se atualiza na nossa vida. A Páscoa, ela só tem sentido se ela é vivida, encarnada, vamos usar essa palavra, na nossa história, no nosso coração. A Páscoa é quando a gente se coloca num caminho de vida nova, quando a gente se levanta a cada dia com vontade de viver. A Páscoa é essa renovação da nossa fé, da nossa esperança. A Páscoa é o amor que nos contagia e que nos une. E lembrando que o amor vai além do contato físico. Tá falando tanto de contato, né? As pessoas falam, ah, que vontade de abraçar, que vontade de estar mais perto uns dos outros. Mas, gente, o amor vai além disso. O amor é cuidado. O amor é a gente contagiar o outro com a nossa alegria, com a nossa esperança. É o gesto mesmo de doação, de servir o outro, nos servir dentro da nossa própria família, servir no nosso caso enquanto comunidade, servir uns aos outros, fazer da nossa vida uma vida melhor a partir da entrega ao outro, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, da alegria de compartilhar as nossas vidas, a nossa história, de oferecer o nosso melhor um para o outro. Com certeza. E falando, né, dessa alegria, hoje quando eu pensava nesse tema, eu lembrava de uma parte de uma música, que diz assim, que a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. E eu passei o dia todo refletindo sobre isso, pensando que isso é verdade. Quando a gente conhece Jesus, quando a gente conhece a sua história,
a gente vai percebendo que ele é o Filho de Deus, que veio a esse mundo para poder nos aproximar de Deus, para poder nos ensinar mais sobre essa intimidade com o Pai, com esse amor que é tão profundo por todos nós. E ele vem nos ensinar sobre o amor, vem nos ensinar sobre a caridade, vem nos ensinar sobre a verdadeira liberdade, sobre esse caminho para o reino de Deus. E para cumprir a sua missão aqui na Terra, ele entrega a sua vida na cruz por amor a todos nós. E isso é encantador, imaginar que alguém foi capaz de entregar a sua própria vida para nos salvar, para nos dar a vida. Então, com certeza, isso é um motivo de alegria, porque quando a gente olha para tudo aquilo que é difícil, para algumas coisas que dão algumas dificuldades pessoais, a gente fica tentando encontrar sentido na vida. E na vida do Cristo a gente encontra essa oportunidade de alegria, de não desanimar, de não desistir. Então, com certeza, quando a gente percebe esse ato tão grandioso, que ninguém nunca conseguiu superar, que ninguém nunca viu e que até hoje é tão real, que até hoje toca tanto no nosso coração, que até hoje nos motiva tanto a viver, com certeza é um motivo de alegria. Só lembrando, né, que Jesus, na sua morte, ele livra o homem, ele nos livra do pecado. E com a sua ressurreição, Jesus nos abre a porta para uma vida nova. Então são dois mistérios que se complementam e que nos traz a possibilidade da nossa salvação, que nos coloca como verdadeiros filhos de Deus. Então a gente celebrou aí nesse último final de semana o momento mais importante da nossa vida enquanto cristãos. Acreditar na morte de Jesus é uma coisa que todo mundo sabe, é histórico, Jesus morreu. Mas a nossa fé realmente dos cristãos, aquilo que nos torna diferente, é acreditarmos na ressurreição. Claro, gente, que eu não estou menosprezando aqui a morte de Jesus Cristo. Como eu disse, o catecismo nos ensina que pela morte de Jesus ele nos livrou do pecado. Mas eu estou falando a gente celebra o Cristo, a gente celebra o dia da morte de Jesus. A gente tem a cruz como um símbolo do amor, a gente tem a cruz, a gente tem a celebração da morte de Jesus Cristo, a gente faz toda essa celebração. Mas nós não celebramos um Cristo morto. A nossa fé não está num Cristo que morreu. A nossa fé, a nossa esperança está num Cristo que ressuscitou. Essa é a nossa fé e esse é o motivo da nossa alegria e da nossa esperança. De um Cristo que ressuscitou e que está no meio de nós. Ainda no sábado eu ficava enchendo meu coração de alegria porque mais uma vez nós temos a possibilidade de entrarmos nesse processo de uma vida nova e de ressuscitarmos também para uma vida nova. Quantas coisas dentro do nosso coração não vão tomando conta e não vão tirando o espaço que é de Deus. Então o fato de nós celebrarmos a ressurreição nos mostra aquilo que é eterno, nos mostra aquilo que é o princípio da nossa fé. Celebrar a ressurreição de Cristo é celebrar a esperança. Diante da homilia do Papa Francisco, tem um trecho que circulou bastante pelas redes sociais, que foi o que ele fala assim, para que a gente possa contagiar o nosso coração com a ressurreição, contagiar o nosso coração com a esperança. Essa é a finalidade da ressurreição, sabermos que existe uma vida eterna. E Jesus, ele não tem a ressurreição de Jesus não é um fato histórico, mas é o Cristo que passa de um ser mortal para um ser imortal. Jesus que passa por uma vida nova, para um outro estado de vida. Jesus que vai para uma vida além do espaço, além do tempo. Jesus que mostra para nós que existe uma vida eterna. Jesus que mostra para nós que existe uma vida além dessa que nós estamos acostumados. Claro que o fato de nós termos esperança, o fato de nós acreditarmos na ressurreição, não nos priva do sofrimento.
Não nos priva dessa primeira morte, né? Jesus precisou morrer para passar para uma vida nova. Não nos priva aí das enfermidades, daquilo que faz parte da realidade do ser humano, né? Do sofrimento. Isso faz parte. Não tem como fugir, a gente vem falando sempre nisso, né? Mas a ressurreição justamente é assim. Em quem eu pus a minha esperança? Em quem eu pus a minha confiança? Em quem é esse Deus que eu confio e que eu professo a minha fé? Isso que nós precisamos crer profundamente, sobretudo nesse momento que nós estamos vivendo, que nós temos um Cristo que ressuscitou. Aleluia, né? Glória a Deus. A gente sabe que a missa do sábado à noite é uma missa tão bonita, é uma missa assim que parece que, nossa, traz tanta vida para nós, tanta esperança e motivos para que a gente possa continuar. Essa é a verdadeira alegria que nós queremos falar também. Acredito que a ressurreição, ela anda junto com a alegria. Porque uma vez que a gente se encontra com Cristo ressuscitado, a gente consegue encontrar a verdadeira alegria. O Papa Francisco, ele escreveu um documento, esse aqui, ó. Alegrai-vos. Não sei se dá para vocês enxergarem. Mas ele diz assim: a alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Com Jesus Cristo sempre nasce e renasce a alegria e o desejo e a vontade de viver. Então a ressurreição também faz com que o nosso coração se encontre com esse Cristo que se encarnou, mas que ressuscitou e que continua no meio de nós e que nos traz essa alegria de viver. E falando desse contágio da esperança, né, e da alegria da ressurreição, eu me lembrava de que quando a gente faz essa experiência com Cristo, quando a gente descobre essa alegria e ela preenche o nosso coração, como o Papa vai falar, a gente percebe que essa alegria precisa ser compartilhada. Não é possível guardar isso só para nós, porque é algo tão grandioso que a gente deseja mostrar isso para as outras pessoas, a gente deseja anunciar isso de alguma forma com a nossa vida, com aquilo que a gente experimenta. Eu me lembrava de toda a minha história nessa experiência com Deus e desde o início isso sempre me marcou muito. Quando eu era mais jovem e eu comecei a participar na comunidade e eu sentia essa alegria transbordando dentro de mim, a gente tinha um grupo de jovens e que a gente tinha várias atividades. E a gente sempre ia ao encontro do outro. A gente ia conversar com as pessoas, a gente ia apresentar teatros, a gente ia entregar carta, a gente ia abraçar, conversar, perguntar alguma coisa. E esse contato era sempre para anunciar o Cristo, sempre para anunciar essa alegria de uma forma diferente. E isso me fazia muito realizada. E o tempo foi passando e eu fui amadurecendo e até hoje na minha vida consagrada, essa alegria é o que me move a dar testemunho do Cristo. É o que não me deixa presa na timidez, nos medos, na insegurança, mas é o que me faz querer anunciar. Tanto nas nossas missões, nas escolas, quando a gente encontra a juventude, nos retiros, mas nos encontros do dia a dia, com as pessoas que nos ajudam, com as pessoas que nós encontramos de forma informal, mas de anunciar essa alegria com aquilo que eu sou. Todos nós que sentimos isso temos essa necessidade, porque essa alegria é para todos, mas nem todos têm a oportunidade de encontrar, nem todos têm a oportunidade de conhecer. E Cristo nos confia essa missão de dar continuidade, de continuar anunciando essa alegria. Sim, e a gente vai perceber que a alegria, ela não é simplesmente momentos felizes, somente nisso. Mas a verdadeira alegria, essa alegria que brota do encontro com Cristo, é uma alegria que nos torna livres para buscarmos ser aquilo que Deus espera de cada um de nós. Até nós vamos ver na Bíblia que tem aquela passagem que está em Filipenses, no capítulo 4, em que São Paulo vai dizer: fiquem sempre alegres, alegrai-vos sempre no Senhor, e que a bondade de vocês, que a alegria de vocês sejam notadas.
É impressionante como quando a gente tem esse encontro com Cristo, parece que a alegria ela brota realmente no nosso olhar. Eu confesso para vocês que no sábado, quando foi chegando o horário da missa, eu ainda pensei assim, falei, meu Deus, que vontade de participar da celebração na igreja mesmo, juntos em comunidade. Essa é a missa mais importante para nós cristãos. É uma missa que a gente fica na expectativa mesmo de bater palma, de celebrar e aleluia. Enfim, é um momento importantíssimo para nós. E aí a gente se arrumando para ir na missa, a hora que eu liguei a televisão, mas assim, na hora que começou a missa, o meu coração já se encheu de alegria. De fato, foi uma experiência diferente essa Páscoa. De fato, assim, a gente não pôde estar dentro da igreja. Nós não nos reunimos em comunidade. Nós não fizemos missões externas. Geralmente na Páscoa a gente tem aí algumas missões fora. A gente se reúne em comunidade, a gente participa das celebrações, não só para nós, mas para todas as pessoas, né, que celebram a sua fé. Mas naquele momento da celebração, nós assistimos pela TV Canção Nova, o olhar dos sacerdotes já nos transmitiu alegria. Porque a pessoa que encontra com Jesus Cristo, ela pode sim até estar passando por momentos difíceis. Pode até ter momentos de dor e sofrimento, mas essa alegria nos sustenta. Voltando até aqui para a palavra, quando São Paulo escreve essa carta, alegrai-vos sempre no Senhor, ele estava preso. E como que uma pessoa presa, como que uma pessoa que está em sofrimento fala de alegria? Justamente por ser uma pessoa que encontrou alegria no ressuscitado, que encontrou a alegria que o Papa Francisco escreve em Deus. E essa alegria nós pudemos celebrar. Nós não estávamos dentro da igreja reunidos em comunidade, mas o nosso coração se uniu ao coração de Cristo. O nosso coração celebrou essa passagem, né? Páscoa é passagem, essa passagem para uma vida nova. E parece que o clima mudou. Claro que as lágrimas rolaram no momento da celebração, mas não mais de tristeza, de medo, de angústia, mas de felicidade e de celebrar mesmo, de agradecer a Deus pela vida dos sacerdotes, por todos aqueles que estão trazendo Jesus para perto de nós e com uma alegria tão assim, tão marcante assim, né, e enchendo o nosso coração. Essa é a alegria do cristão, que vai contagiando. O Papa Francisco fala assim, que o mal, ele contagia, mas o bem, a alegria, ela realmente muda o ambiente e essa também contagia. Então, embora nós estejamos vivendo aí um período de quarentena, um tempo assim de pandemia, nós não podemos ter muito contato físico com as pessoas, mas nós podemos, gente, nos contagiar com essa fé, nos contagiar com alegria. Contagie a sua casa com a alegria de quem sabe em quem colocou a sua confiança. Contagie as pessoas de esperança. Contagie as pessoas com o seu amor, com o seu cuidado, com o seu zelo. É tempo de nos contagiarmos. Isso é celebrar a Páscoa. Isso é dar sentido para a nossa vida. E isso, de fato, é viver a alegria. Uma coisa é a gente ter momentos de alegria, que faz parte. Por exemplo, Karina, o que uma coisa assim te faz muito alegre? São várias coisas, né? Tem vários motivos, mas eu acho que uma das coisas que me deixa alegre no dia a dia, né? Sempre assim, é ouvir coisas engraçadas, né? Ver coisas engraçadas ou até mesmo falar coisas engraçadas para que as pessoas sorriam, né? Eu gosto disso, de ver essa alegria no outro. De fazer com que as pessoas sorriam, né? A Karina gosta mesmo. Se acontece uma coisa engraçada, você pode pedir para ela contar 500 vezes que ela vai contar. E ela vai achar graça nisso todas as vezes que a gente contar, né? Então isso a faz feliz. Mas se ela viver a vida dela simplesmente nisso, ela não vai experimentar da alegria verdadeira. Porque nem sempre existem esses momentos, né? Não é todo dia que a gente tá assim. E a vida não é feita só de momentos felizes. Ainda domingo, aliás, ontem, né?
Ontem passou na TV, né, o dia que o Brasil foi pentacampeão. E eu tava assistindo, comecei a lembrar, né, eu falei, nossa, como foi alegre aquele momento, como foi emocionante. Aí depois passou de novo o Cafu se emocionando, aquele momento que ele levanta a taça. Foi um momento de muita alegria. Mas, gente, passou. Quantas coisas não aconteceram? E se você for olhar para sua vida também, quantas coisas boas não passaram e hoje ficam na sua memória? Assim como as coisas ruins. Tudo passa na nossa vida, sejam as coisas boas, sejam as coisas ruins. Agora, a alegria do cristão, a alegria do encontro com Deus, essa não é passageira. A alegria, ela é algo que nos motiva todos os dias a buscar um sentido novo para a nossa vida. Essa é a verdadeira alegria, esse fruto do Espírito Santo que vai nos movendo a fazer algo, que vai nos movendo a mudar a nossa vida, mudar a nossa história e ajudar aqueles que estão ao nosso lado. Eu pesquisei pouco antes da gente começar a live o significado, né, da palavra alegria. E lá estava escrito assim, o sentimento da viva satisfação, de um vivo contentamento. É claro que não são todos os momentos, como a Bruna falava, que a gente está satisfeito, que a gente está contentado com as coisas. Mas eu acho que a gente pode usar dessa alegria verdadeira, a alegria, né, que a gente reconhece dentro de nós, a partir de Deus, quando a gente se reconhece de verdade, para dar equilíbrio para as situações, para não desanimar tão facilmente, para não se render às situações difíceis, mas para ter essa leveza diante das situações. É claro que isso é um desafio muito grande, mas isso nos ajuda a usar da nossa capacidade, daquilo que a gente tem de bom para poder superar situações. Olhando para a vida de Paulo, né, enquanto a Bruna lia a passagem, eu ficava me lembrando, o que me encanta em Paulo é essa conversão dele. Olhar para ele que era um perseguidor de Cristo e depois dessa conversão, dessa descoberta de si mesmo, ele usa da mesma intensidade, ele usa dos dons que Deus concede a ele para anunciar o Cristo. E ele faz isso com alegria, por isso que ele diz alegrai-vos. E ele consegue ter esse equilíbrio, mesmo estando preso, esse equilíbrio de não se render ao momento, à situação, mas de continuar, porque ele sabe que ele não está sozinho, ele sabe que tem o Cristo junto com ele. E nós precisamos dessa certeza. Essa presença de Deus é o que renova a nossa alegria todos os dias. A expectativa de acordar e não saber como vai ser o nosso dia, mas de colocar tudo aquilo que nós temos de bom para que as coisas deem certo, e se não derem, que a gente possa aprender com elas, mas que a gente não perca a nossa alegria. E quais são os desafios, assim, o que você, assim, que sempre se mostra uma pessoa muito alegre, né, que gosta de sorrir, quais são os desafios que você percebe hoje, não só na nossa vida como consagrados missionários, mas esse desafio de viver a verdadeira alegria? Eu acho que esse equilíbrio, né, acho que toda a reflexão, ela parte de nós, né, então a gente olha primeiro para a nossa vida, para poder falar, e esse equilíbrio diante dos acontecimentos. Eu costumo programar as coisas para um dia, eu costumo planejar as coisas para um dia, e nem sempre tudo acontece como eu imaginava. E eu confesso que esse é um grande desafio, de perceber que o que não deu certo não significa que tudo que eu planejei deu errado, ou que eu não possa reagir a isso, que eu não possa aprender com isso e manter a minha alegria. Quando alguma coisa sai do nosso controle, é difícil você não se estressar, não causar um estranhamento, não ficar meio desanimado, mas essa alegria precisa permanecer, porque se você esquece disso, esquece desse sentimento, aí tudo começa a ser negativo. Algo dá errado, aí outra coisa também dá, e parece que o dia foi perdido. Mas eu comecei a colocar a alegria principalmente naquilo que é desafiador para mim no meu dia a dia, para que eu consiga superar isso. Então acho que esse é o segredo, né?
naquilo que nós sabemos que é a nossa fragilidade, naquilo que nós sabemos que parece que a gente não vai conseguir, é onde a gente precisa se esforçar para colocar a nossa alegria. Porque às vezes quando a gente fala de alegria, tanto nas escolas com os jovens, ou numa conversa com os adultos também, ou nos lugares que a gente anda, parece que hoje a alegria é algo que está muito distante da vida das pessoas. E a alegria, gente, ela é esse encontro com Jesus Cristo. Aí que está, né? Quanto mais a gente vai se afastando de Deus, quanto mais a gente vai se afastando daquele que é o Criador, daquilo que é essencial na nossa vida, mais nós vamos nos afastando da verdadeira alegria. A gente aí vai vivendo simplesmente de momentos felizes e nós vamos vivendo dependentes desse momento. Esse que é o problema. Se a gente não vive essa experiência da Páscoa, se a gente não passa, né, quando eu falo assim dessa Páscoa, dessa passagem, é da gente não ficar simplesmente celebrando a morte, o sofrimento, mas de fato a gente experimentar também da ressurreição, de fato a gente colocar a nossa vida, a nossa confiança nesse Cristo que ressuscitou. Vai ficando difícil de se alegrar mesmo. Ontem ainda a gente assistia um filme e falava muito assim dessa situação dolorosa, que quando nós, enquanto seres humanos, a gente foca a nossa vida somente na dor, a gente se perde totalmente de quem nós somos. Até o nosso fundador, ele tem uma frase que ele diz assim: a dor, ela é egoísta, ela quer atenção só pra ela. E é verdade, né, gente? A gente pega assim uma dor física. Então, por exemplo, eu tenho enxaqueca. Quando eu tô naquela dor, assim, nossa, parece que eu não consigo fazer mais nada. Parece que, nossa, acaba comigo. É só aquele momento da dor. Então, muitas vezes, a dor nos impede de ver e de fazer outras coisas. Eu percebo assim também que todas as vezes que eu passo por algum momento difícil, e não é porque nós somos consagrados também que a gente não passa por momentos difíceis, que a gente não precise de ajuda. E todas as vezes que eu tô passando por algum momento difícil, eu olho pra minha vida e pra minha história e falo, nossa, parece que a minha vida tá focada agora somente nessa situação. E aí o que eu tenho que fazer? Voltar o meu olhar para aquele que ressuscitou. Geralmente, quando a gente acaba ficando somente no momento de dor, é porque a gente esquece do Cristo que ressuscitou e que está no meio de nós. A fé no Cristo ressuscitado, essa alegria, faz com que a gente viva neste mundo acreditando que Deus está conosco, que Deus está cuidando de nós, que Deus está cuidando dessa situação que é tão difícil para você. De repente você está passando por uma situação, além de tudo que nós estamos vendo, você está passando por uma situação difícil e você acha que ela não vai passar. Calma, tudo passa. E nesse momento de dificuldade, você pode, é um direito que você tem de experimentar dessa verdadeira alegria. Essa alegria que nasce na nossa alma, essa alegria, como o Papa Francisco diz, que renasce e que brota no nosso coração, que nos traz o equilíbrio, que faz com que a gente possa olhar além dessa situação de dor e enxergar quem de fato está caminhando conosco. Sozinho, gente, fica muito difícil de lidar com algumas situações. Então, muitas vezes, eu dependo dos meus irmãos de comunidade, eu dependo do meu fundador, eu dependo de algum sacerdote que vai me ajudar a fazer esse processo de passagem para uma vida nova. Então, percebem que a Páscoa, ela se atualiza na nossa vida e na nossa história? Que diante de uma situação difícil, eu preciso buscar essa passagem, de olhar além dessa dificuldade, de saber que sim, hoje estou passando talvez por um momento de calvário, mas ele vai passar. Vai passar com a graça de Deus e com o meu esforço humano também. Com essa vontade de aprender com essa situação difícil, com essa vontade também de ultrapassar esse obstáculo. E é muito interessante porque a alegria nos fortalece. Sim. Eu percebo, é muito claro isso na minha vida, assim. De repente está tudo muito difícil, aí você dá um estralo, você começa a buscar um processo de vida nova, você começa a caminhar e você fala, nossa, eu me sinto fortalecida, porque Deus está sustentando a minha vida, a minha história. E aí você começa na verdade, você recomeça a sua estrada, né? A sua caminhada.
Sim. Até quando a Bruna ia falando desse, né, que tudo passa e a alegria nos sustenta, eu me lembrava desde quando eu entrei na comunidade, um pouco mais nova, e eu tive muitas conversas com a Bruna. Ela me socorreu muitas vezes. Foi voz de Deus. E nas fragilidades de jovem, né, descobrindo tantas coisas novas, muitas vezes enquanto eu chorava, ela falava assim, vai passar. E eu não acreditava muito, porque eu falava assim, nossa, parece algo tão difícil de resolver, e aí passava. E aí quando chegava outra situação, eu chorava, eu sou muito sensível, então muito fácil de chorar, e aí ela falava assim, vai passar. E aí eu comecei a acreditar nisso, que vai passar. E quando eu olho para minha história, eu percebo que muitas coisas passaram, mas não despercebidas. E eu consegui enxergar um valor em cada uma delas, né? Que me fez crescer como pessoa, mas sempre sustentada por essa alegria. Alegria que não me deixava desistir, que não me deixava recuar, mas me fazia acreditar, ter essa esperança de que ia passar. Existe uma outra, várias passagens, né, na verdade, mas tem uma que a gente quer trazer para a live de hoje também, que nos ajuda a perceber o significado dessa alegria, o significado dessa Páscoa em nossa vida. Está no Evangelho de São João, no capítulo 15. Você quer ler? Fechou? Procurando aí. Aqui. Eu disse isso a vocês para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Olha só, Jesus, no momento em que ele estava aí nos últimos ensinamentos com os seus apóstolos, e depois ele já iria passar pelo processo da sua paixão, da sua morte, estava se despedindo dos seus apóstolos, ele vai falando, ele vai ensinando tudo o que poderia acontecer, e ele fala assim, disse-vos essas coisas para que a vossa alegria seja completa. Então, gente, é possível sim ser alegre nesse mundo. Um pouquinho antes dessa passagem, nós vamos ver Jesus falando assim, ó, no mundo havereis de ter aflição, mas coragem, eu venci o mundo. Então, a morte de Jesus, Jesus morreu para matar a morte. Jesus venceu a morte, vida brotou. A vida venceu a morte com a cruz de Jesus, para que nós pudéssemos ter essa alegria completa. Então, quando a gente está assim mais perto de Deus, quando a gente consegue descobrir de fato quem nós somos, quando a gente consegue descobrir a nossa vocação, quando a gente consegue descobrir a nossa finalidade, por que eu estou nesse mundo? Quando eu consigo encontrar o meu espaço, o meu lugar, a gente vai encontrando essa alegria completa, mesmo diante de tudo que está à nossa volta. Parece repetitivo, mas eu quero deixar muito claro isso, gente, que a alegria não está somente nos momentos prazerosos que nós temos na vida. A alegria não se resume somente nos momentos bons, somente nas nossas vitórias, somente naquilo que sai, como a Karina falou, né? A gente gosta de planejar o nosso dia, mas as coisas mudam, acontecem imprevistos e nem sempre as coisas acontecem, nem sempre as coisas saem como nós gostaríamos, como nós havíamos planejado. E nem por isso eu vou perder a minha alegria, eu vou perder a alegria de viver. E é isso que eu queria que você partilhasse um pouquinho, né? Nessa alegria de viver, que nos remete à palavra, né? Dessa alegria completa. Quando a gente se descobre, quando a gente percebe que essa alegria faz parte de nós, não está separada, a gente vai percebendo que cada coisa tem o seu valor e tem o seu sentido. As pequenas coisas que a gente tem falado em tantas lives, desde o nosso acordar, tudo aquilo que a gente vai fazendo, tudo que a gente vai vivendo, a gente só experimenta a vida de verdade, né? Essa viva satisfação, esse vivo contentamento da alegria, quando a gente consegue perceber o valor das pequenas coisas, dos pequenos encontros que a gente tem com algumas pessoas, com alguns pequenos sentimentos, alguns momentos de alegria, alguns momentos
de não tanta alegria, de irritação no nosso dia a dia, mas quando a gente vai aprendendo com cada situação, quando a gente se esforça para fazer tudo bem feito, quando a gente não desiste de encontrar algo novo. Todos os dias existe algo novo para se viver. O nosso fundador até disse uma vez, existe uma bênção reservada para cada dia. Nós não podemos nos deitar achando que não valeu a pena, porque existe uma bênção reservada para nós e nós precisamos encontrá-la para que a gente continue caminhando para essa alegria eterna que nós vamos encontrar no Cristo, mas que a gente pode viver a cada dia. Nós conhecemos uma moça, né, que é colaboradora da comunidade e uma amiga nossa mesmo, né, nos ajuda em muitas situações. E ela passando por várias situações difíceis da vida dela, ela falou uma frase pra Karina, que depois ela passou pra nós, que marcou, né, que nenhum sofrimento é maior do que a graça. A dor fica pequena perto da graça. Foi realmente algo muito marcante, porque muitas vezes a gente enaltece a dor, né? Mas existe tanta graça à nossa volta, existe tanta força dentro de nós para superar, existe tanta oportunidade de doação quando nós estamos passando por um momento de dor. Existem tantos carinhos de Deus através das pessoas e das situações que nos consolam e que se a gente estiver fechado e estiver focado só na dor, a gente não consegue perceber, mas Ele não nos abandona, Ele está sempre por perto. Porque quando nós estamos com Cristo, gente, quando a gente está buscando essa vida nova, por mais que o sofrimento bata a nossa porta, tudo serve de aprendizado para a nossa vida. A gente acaba colhendo o fruto. É claro que uma coisa é a gente sofrer por sofrer. Sabe aquela frase assim, nossa, fulano gosta de sofrer, gosta de ser coitadinho? Existe isso também, né? Às vezes a gente vai enaltecendo e a gente vai se tornando vítima mesmo dessa situação. Aí isso a gente não aprende nada. Mas quando a gente começa a encarar o sofrimento de frente, né? Claro, não dá pra encarar de trás, mas quando a gente começa a encarar a realidade, quando a gente começa a encarar o sofrimento com fé, com confiança em Jesus Cristo, a gente sempre vai colher frutos desse sofrimento. A gente sempre vai se tornar uma pessoa nova. E essa é a nossa intenção. Enquanto nós estamos vivendo esta vida, não pode simplesmente ir passando os dias por passar. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que... Ai, gente, eu gosto muito de fazer aniversário. Nossa, eu fico contando os dias para que chegue o meu aniversário. Então, assim, na comunidade, a gente sempre celebra os aniversários. Então, a gente já sabe que no dia do nosso aniversário sempre vai ter o bolo. Mas, assim, mesmo que eu saiba que vai ter, chega na hora a gente faz essa cara de surpresa, a gente fica feliz. E eu gosto muito disso. Mas, assim, eu sempre penso assim, eu não posso só celebrar mais uma data. Eu não posso só ficar mais velha. Senão a gente vai, nossa, eu vou envelhecendo e vai perdendo o sentido. Mas sempre assim, o tempo está passando e o que eu estou aprendendo com este tempo? O que eu estou fazendo a cada ano? Só celebrando uma data comemorativa? Porque se for pensar bem, né, o dia mesmo, nosso aniversário é um dia só. Então também se eu for ficar feliz somente no dia do meu aniversário, eu tô perdida, né? A gente ficaria feliz uma vez por ano. É igual quando as pessoas falam, nossa, eu queria que a minha vida fosse só de final de semana. A gente sempre fala isso para os alunos. Gente, não adianta nada, a gente tem que viver de segunda a sexta, não dá para viver só de final de semana. Então a gente não pode simplesmente focar a nossa vida nessas datas, né, naquilo que a gente gosta. Mas sempre eu gosto de pensar assim, o que essa data simboliza para a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha história? Qual o legado que eu estou deixando, né? Será que eu estou conseguindo atingir a expectativa, vou usar essa palavra, mas a expectativa que Deus coloca em minha vida, em minha vocação todos os dias, na graça que Deus está me dando todos os dias? E falando dessa graça de Deus, quero dizer assim que na Bíblia nós vamos encontrar muitas vezes a palavra alegrai-vos. Que toda a vida de Cristo, ela está ligada nessa palavra alegria. Quando o anjo anuncia a Maria que ela seria e que será a mãe do Salvador,
o anjo fala assim para ela: alegrai-vos. O anúncio, percebe que o anúncio de Deus é um anúncio de alegria? Quando Maria vai visitar Isabel, sua prima, Isabel fala assim: quando você chegou aqui, a sua saudação fez com que a criança que estava no meu ventre exultasse de alegria, né? A criança se mexeu. Aí Maria depois vai cantar o Magnífica. Minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra. Olha, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Olha o que Maria nos ensina. A alegria verdadeira, a alegria de Deus é essa alegria da alma, essa alegria que vem do nosso coração. E depois nós vamos ver por diversas vezes nas cartas paulinas, não só essa passagem que nós falamos, depois a carta de Pedro, sempre vai ter esse tema da alegria. E alegria também sempre para nos dizer assim, coragem, gente, coragem. Coragem neste Deus que está vivo no meio de nós. Que para você, Karina, o que é essa coragem e essa alegria que brotou, né, no seu coração desde o encontro com Cristo? Eu refletia um pouco antes da gente começar a live do que é essa alegria na minha vida, né? E que faz brotar essa coragem.